Sabadão de Fla-Flu e deu Fla, hein, meu amigo? Deu Fla, 2-0 e, como diria o outro, fora o baile. Poderia ter sido mais. O Flamengo, mais uma vez, não é vazado, né? De novo, só o time reserva do Flamengo que sofreu um gol no campeonato. O time titular continua sem sofrer gols. E o Flamengo, que já tinha vantagem do empate, fica com uma vantagem ainda maior. Para o Flamengo não chegar à final do Campeonato Carioca, o Fluminense precisa fazer 3 gols de diferença no próximo sábado. E aí, galera do canal Live Sports, eu aqui de novo, mais uma vez, trazendo para vocês 2 vídeos tops. Um do troca de passes e um do linha de passe. Tudo passe. Ontem o Flamengo jogou contra o Fluminense pelo Carioca, semifinal, e o Mengão amassou o Fluminense. Foi um negócio assim, humilhante, acachapante. O Diniz deve ter acordado de madrugada chorando, porque foi um absurdo que o Flamengo jogou ontem. De La Cruz ontem deu uma aula de futebol. Uma aula, viu? Pedro tá complicado, né? Tá abusando de perder gol. O gol que pode fazer falta. Enfim. Ontem foi um massacre absurdo para cima do Fluminense. Se tivesse saído 7-0, tinha saído de bom tamanho, porque a quantidade de chutes a gol, o volume de jogo, tudo foi absurdo. Então, se fosse um 7-0 ali, tinha saído de bom tamanho, tinha que sair feliz. Felipe Melo fez nada no jogo, uma expulsão ali, e vamos aí esses 2 grandes vídeos aí desses jornalistas renomados. Fica com esse vídeo aí, e no final, deixe seu joinha. Não esquece, galera, dá o like aí, porque isso ajuda o canal, ajuda no engajamento. E se inscreve aí para ajudar a galera. Vamos lá? É isso aí, vamos lá. Já foi. Sabadão de Fla-Flu e deu Fla, hein, meu amigo? Deu Fla, 2-0 e, como diria o outro, fora o baile. Poderia ter sido mais. O Flamengo, mais uma vez, não é vazado, né? De novo, só o time reserva do Flamengo que sofreu um gol no campeonato. O time titular continua sem sofrer gols. E o Flamengo, que já tinha vantagem do empate, fica com uma vantagem ainda maior. Para o Flamengo não chegar à final do Campeonato Carioca, o Fluminense precisa fazer 3 gols de diferença no próximo sábado. É bom lembrar, o Zupac já me lembrou aqui no intervalo, né? Olha, curiosidade, né? Parecido com o ano passado. Exatamente a mesma coisa. O Flamengo fez 2-0 no primeiro jogo, aí na final, né? Flamengo do Vitor Pereira. E o Fluminense fez 4-1 fora o baile no segundo jogo. Só que agora a situação é outra, não é mais Vitor Pereira, agora é Tite. E olha, já dando boa noite aqui para o Zupac, para você que está em casa, para o Pedro e também para o Birner. A pergunta é a seguinte, aliás, bom tê-lo de volta aqui. Um prazer estar aqui. Excelente ter você de volta aqui. Muito obrigado, meu amigo. A pergunta é, sob o comando de Tite, foi a melhor atuação do Flamengo? Não estou falando só nesse ano, o comando do Tite, desde o ano passado. Sim, possivelmente foi. Talvez tenha escapado uma ou outra assim, mas possivelmente foi. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Foi um jogo de imposição do Flamengo. O Flamengo se impôs demais contra o Fluminense. Se impôs muito com e sem bola no primeiro tempo, e acho que isso que me chamou muito a atenção, porque a gente olha muito para o poderio da equipe do Flamengo, para o poderio técnico da equipe do Flamengo, mas o que mais me chamou a atenção na imposição absoluta do Flamengo no primeiro tempo foi o trabalho sem bola, como o Flamengo sufocou o Fluminense sem bola, e a partir dessa imposição sem bola, o Flamengo botou o seu poderio técnico para jogo. Então 2-0 foi um placar confortável, mas não foi um placar do tamanho do jogo. O jogo foi maior do que um 2-0, né? Mas no fim das contas o Flamengo encaminha a classificação para a final em uma atuação muito forte em todos os sentidos, do ponto de vista coletivo, do ponto de vista individual. No primeiro tempo, de fato, dominando o jogo inteiro. Na segunda etapa, o Fluminense saindo mais e o Flamengo aproveitando o espaço. Então, de maneiras diferentes, o Flamengo foi se impondo, finalizou pra caramba, expôs o Fluminense a algumas das suas fraquezas. E assim, o campeonato estadual, a gente sempre pondera tudo que acontece no estadual. Fala, estadual não é parâmetro. Até a fase que chega agora. Daqui por diante, onde são os clássicos, as fases decisivas, são jogos que se aproximam mais do grosso da temporada. E hoje o Flamengo deu uma amostra da evolução desse trabalho. É um time que se mostra cada vez mais sólido, cada vez mais alinhando aquilo que existe entre a expectativa que existe pelo que é a comissão técnica e pelo que é o elenco e aquilo que eles entregam. Foi um tremendo jogo de futebol do Flamengo. Foi um jogo que o Flamengo se impôs de maneira absoluta contra o Fluminense.
Tem a impressão, Birner, até comparando, já que o Zupa lembrou aqui no intervalo do confronto, né, dos confrontos da final do ano passado, essa atuação do Flamengo de hoje me lembrou a atuação do Fluminense no segundo jogo. É que aquele jogo foi uma É que ali foi um negócio absurdo. Mas em termos de imposição, de intensidade, de não dar respiro pro adversário, é que ali o Fluminense fez 4, o Fluminense hoje fez 2, o Flamengo hoje fez 2, mas poderia ter feito mais, como disse o Zupac. Há quem diga, né? Pô, tem que comemorar que foi só 2. Não dá pra comemorar não, porque agora vai ter que fazer 3, esse time do Flamengo não toma gol, meu amigo. Tudo bem, Birner? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Zupac, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Eu vou usar uma frase que eu acho que vou poder repeti-la várias vezes ao longo da temporada, mas como disse o Zupac, eu concordo, a gente tem que esperar o que vai acontecer durante o ano, temos convocações, as coisas no futebol acontecem. Infelizmente, para quem torce contra o Flamengo, Matheus Carreira do Data ESPN, citou essa frase. Pensei que ele torcia contra o Flamengo. Não, infelizmente para quem torce contra o Flamengo e o Tite se encontraram. Porque essa foi uma atuação muito com a cara do Tite. No time tecnicamente, não estou falando de seleção, Sim. que o Tite dirigiu com mais possibilidades, com mais força. O Zupac falava, e eu concordo totalmente, é uma atuação assim de uma imposição enorme. Imposição porque eu nunca vi o Fluminense com tanta dificuldade por tanto tempo de sair jogando. Só contra o Manchester City. Convenhamos, tudo bem, né? perfeito. Me lembrou essa dificuldade de fazer o Fluminense sair jogando, só o Manchester City colocou dessa maneira contra Porém, o contra o City, o Fluminense ainda conseguiu acertar o gol. Sim. Hoje o Rossi não fez uma defesa. Eu não me lembro se alguma vez o Fluminense do Diniz terminou o jogo sem chutar uma vez na direção do gol. Estou para fora, mas uma vez na direção do gol. Obrigar o goleiro adversário a fazer uma defesa, pelo menos. E tudo de um jeito que pareceu muito fácil para o Flamengo. Porque essa é uma característica. Na seleção brasileira, o Tite fez as coisas parecerem mais fáceis do que eram. Sim. E depois saiu de lá mal, não sei o quê, não gostaram do trabalho. Hoje, o Tite fez o Flamengo parecer que é muito fácil fazer isso com o Fluminense. E não é. Você pode ganhar do Fluminense. Dessa forma, é muito difícil. Com um detalhe: o trabalho do Tite é um trabalho muito mais curto de tempo que o trabalho do Diniz. Ele tem jogadores melhores, mas o Fluminense tem bons jogadores. Você olha o time do Fluminense e fala: o Fluminense vai fazer mais do que ele fez hoje contra qualquer equipe, até contra o Flamengo. Não, é um time que tem plenas condições de ganhar do Flamengo quantas vezes ele quiser. Hoje em dia vai precisar jogar muito se o Flamengo jogar bem. Hoje, a diferença que a gente viu em campo hoje é uma diferença que remetia aos tempos em que a diferença no papel era muito grande. Hoje ela não é tão grande assim. Né? Acho que quase todos os times melhoraram. Mas hoje parecia aquele momento em que o Flamengo tinha um timaço e os demais estavam tentando encontrar o seu caminho. Foi bem Porque quando você pega as ideias, já tocando pro Pedro, o Tite tem uma ideia de jogo, que ele fala muito sobre equilíbrio, né? Aí hoje foi pleno. Sim. Recupera a bola com facilidade, o adversário não chega no campo de ataque, cria pelo meio, cria pelo lado, perde um monte de gols, assim, um vareio, né? O Diniz, que também tem uma ideia muito clara, um jogo muito pessoal, né, muito autoral, do que o Diniz pensa, a gente está acostumado a ver. O Tite anulou, o Flamengo anulou, e hoje o Fluminense, quem chegou agora e viu o Fluminense pela primeira vez jogar e falou: o campeão da Libertadores não é esse, esse cara deve ter perdido. É o outro que é o campeão. É o outro. Impressionante a atuação do Flamengo. Um abraço ao Birner, ao Zupa, ao fã de esporte com a gente, William. O Fluminense tem algumas notícias preocupantes do jogo de hoje e, curiosamente, a boa notícia é que foi 2-0. A boa notícia é que foi 2-0, que o Flamengo poderia ter devolvido o que foi a final do estadual do ano passado. Poderia ter sido 3, 4, 5, 6 e, se não me engano, mais de 20 finalizações, né? Hoje, 24 a 8, só que das 8 do Fluminense, nenhuma foi certa. E das 8 do Fluminense, uma no primeiro tempo. Isso. E 7 naquele intervalo de 15 minutos ali do início do segundo tempo, entre a entrada do Lima e a expulsão do Thiago Santos, que o Fluminense ele passava uma falsa sensação que ele estava melhorando no jogo, mas ele não estava exatamente melhorando no jogo. É que ele estava rolando um pouquinho mais o nível ali com o Lima. Chegou um quarto homem ali para ter o seu homem, acho que era o Lima, que o Ganso não estava conseguindo fazer essa função, mas rapidamente, também numa questão de roubada de bola, você pressionou o passe do Thiago, o Flamengo teve o mérito de forçar essa expulsão. O Flamengo tem uma situação muito específica, que já é o segundo jogo
do Flamengo do Tite contra o Fluminense do Diniz, que é o Flamengo do Tite que determina como vai ser o jogo. Ele escolhe como vai ser o jogo e ele fica confortável durante todo o tempo. O Flamengo escolheu como seria o jogo. Não dá para se debruçar em algo como, mas o André não jogou. Mas teve a escolha do Renato com o... Não foi isso. O Flamengo, mais uma vez, como foi no Clássico, se não me engano, 2 semanas atrás, talvez, foi dia 25. Foi dia 27. 27? Contra o próprio Flu? Tempo atrás contra o próprio Flu. 2-0. Foi o Flamengo quem determinou. O jogo vai ser o seguinte, e o Cebolinha deixa isso muito claro na entrevista que ele dá na saída de campo para os colegas da Gold, se eu não me engano. Ele fala, a gente treinou a semana inteira essa pressão, para encaixar de novo essa pressão contra o time do Diniz. A gente faltou finalizar melhor. Ele fez uma leitura muito simples, mas ele reforçou que essa era a ideia. Então, o Flamengo teve essa ideia do primeiro clássico, e aí não vamos nos apegar às peças, porque não jogou. Ele tirou o Fluminense do jogo. Hoje, novamente, então, ele determinou que vai ser o confronto. Mas a vaga tem o segundo jogo, mas é muito pouco provável que a gente vem vendo. É um mundo diferente do ano passado. Exato. Da final. O que a gente está assistindo do Fluminense do Diniz esse ano, porque ganhou a Recopa. A Recopa tinha uma mobilização específica de um jogo específico, de uma condição até de natureza diferente, da ida para a volta, e que tinha uma mobilização de estádio cheio, torcida única. Tinha uma outra atmosfera ali. O time do Flamengo desse ano é um time que ele condiciona, ele direciona o jogo, é um time fisicamente muito acima do time do ano passado. E o que o Zupac falou no início, no momento, o Zupac falou, o Flamengo sem bola é que faz o Flamengo jogar com a bola como ele cria a chance. Não é que o Flamengo sem Fluminense deu a bola ao Flamengo, o Flamengo ficou circulando até achar espaço. Não, o Flamengo sufocou, deixou desconfortável e a partir daquilo o Fluminense já estava Até porque mesmo Eu não vi bagunçado. estatísticas do parque. O Fluminense trocou mais passes que o Flamengo. Tudo deve ser No tudo primeiro atrás. tempo, o Fluminense, mesmo sendo massacrado como foi, teve mais posse. No segundo tempo ficou mais parelho, acho que acabou perto de 50-50. E tem um Mas outro lado. uma posse que não adiantou de nada, porque o Flamengo jogou o Fluminense lá atrás. Um outro lado também que me chama a atenção, que é uma notícia preocupante das tantas que tem no Fluminense de hoje, que é um comportamento que não é exatamente típico dos times do Diniz. Quando saiu o segundo gol, a gente já estava aqui sentado, comentei com o Biner. A abordagem do Flamengo no jogo, ela é muito diferente da abordagem do Fluminense. Sem bola, e pressiona e morde. Quando você vê ali, a chave para mim do jogo foi quando você iguala os 3 homens ali da frente, né, que eram Pedro, Cebola e Luiz Araújo, tira os 3 homens que faziam a saída de bola, porque o Martinelli baixava, e você tinha o Arrascaeta e o De La Cruz chegando no Ganso e no Renato. Então, esse encaixe para mim, essa abordagem sem a bola, ela direciona. Então, o Flamengo faz o que ele quer com o jogo. Aí você olha para a abordagem do Fluminense, a gente comentava aqui, o primeiro jogo, o Pulgar é acionado, ele domina, ele olha, levanta a cabeça, ele cruza. Nenhuma pressão, uma abordagem absolutamente passiva. A bola agora do segundo gol, o Arrascaeta domina, levanta e olha. Então, se você começa... Nós tivemos vários casos assim no jogo que não deram gols. Se você mas começa a dar espaço para caras como Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz, fez um grande jogo. Eles vão acionar homens de qualidade também, como é o caso do Pedro, como vai ser o caso do Cebolinha para finalizar, como poderia ser o caso do Bruno. Então, você não sai da armadilha do Flamengo quando não tem a bola, que o Flamengo te pressiona, no caso do time do Diniz, e você não consegue pressionar de volta quando o Flamengo tem a bola. Então, assim, é um jogo muito ruim em todos os aspectos do time do Diniz, e a notícia preocupante é que você não vê exatamente algo como, foi fora da curva. Na semana que vem, esse é o ponto. o André volta e recupera o que foram as últimas semanas. Volta com a LDU. Exatamente. Exatamente. O trabalho, a gente estava nesse debate ontem no F90 sobre o trabalho do... o trabalho do Diniz foi campeão já. Não. O ponto fora da curva foi a mobilização para o jogo da volta da Recopa. Esse ano, a curva do Fluminense tem sido essa aí. O time não tem jogado. Então não dá para comparar naquela, mas será que pode virar? Aquela semana pré-final do ano passado. Carlos Eduardo Mansur, começo contigo. Primeiro tempo foi um massacre do Flamengo em cima do Fluminense. No segundo tempo, quando aparentava que ia ter jogo, o Fluminense dava a impressão de que tinha equilibrado o jogo, veio a expulsão e aí qualquer chance de uma reação do Fluminense foi por água abaixo. Quais as suas impressões desse primeiro jogo, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Paulo Nunes. Boa noite a todo mundo que assiste o Troca. Bom, primeiro assim, o resultado ele é absolutamente justo e se a gente pensar no que foi o jogo como um todo, criação de oportunidades, ele talvez seja até pequeno. O primeiro tempo já poderia ter terminado 2-0 e não seria nada fora do normal porque foi o jogo. Agora, a partir daí é preciso dividir o jogo em pelo menos 3 momentos para mim. O primeiro tempo inteiro, que é um domínio absoluto do Flamengo, o Flamengo conseguia pressionar o Fluminense de uma maneira que fazia com que a saída de bola não funcionasse. O Flamengo fazia o jogo acontecer no campo ofensivo
E principalmente, a sensação era muito nítida de que a opção do Fernando Diniz por escalação para a substituição do André não tinha funcionado. O Fluminense não tinha consistência no centro do campo para tentar enfrentar o Flamengo e duelar no nível de intensidade que o jogo pedia. Vem o segundo tempo e a gente tem 15 minutos com a sensação de que outro jogo se apresentava. O Lima tinha substituído o Ganso por lesão com 3 minutos desse segundo tempo. O Fluminense parecia um pouco mais sólido e parecia que havia um outro jogo. Tanto que o Fluminense tinha finalizado uma vez no primeiro tempo inteiro, teve pelo menos 5 finalizações na parte inicial do segundo. Parecia que um outro jogo se desenhava. Aí o Thiago Santos dá aquela entrada no Cebolinha e aí o jogo vira o Fluminense tentando sair do Maracanã com a menor desvantagem possível e o Flamengo com a sensação de que poderia construir uma vantagem quase definitiva para o confronto. Sai com um 2-0, com a classificação bem encaminhada, mas não com a eliminatória fechada. Para aquele torcedor do Fluminense que ficou a esperança de acontecer o mesmo do ano passado, né? Ano passado a vantagem do Flamengo no primeiro jogo foi de 1-0. O gol do Pedro mudou a situação. Exatamente. O segundo gol deixou a situação bem mais complicada. Agora, Paulo, tenho a impressão de que o 2-0 ficou barato para o que foi o jogo. 2-0 foi um placar que, para mim, não mostrou o que foi o jogo. Poderia ter sido mais. Principalmente pelo primeiro tempo, onde a diferença foi enorme e o Flamengo criou muitas oportunidades para fazer o gol. Se fosse mais preciso nas finalizações, teria ampliado o marcador e tornado o jogo praticamente um mero amistoso, o jogo da volta. Por que o Flamengo conseguiu fazer apenas 2-0, tamanho volume que teve contra esse Fluminense? Paulo, boa noite. Bem-vindo ao Troca. Boa noite, Felipe. Apenas entre aspas, né? Pois é. Apenas entre aspas, né, Paulo? Mas eu tô assim, eu começo o meu comentário a respeito desse time do Tite, né? De como ele é sólido, de como ele é consistente. É uma equipe, como ele gosta muito de falar, equilibrada. E eu acho que esse equilíbrio diminuiu o ímpeto do Flamengo para fazer mais gols, além dos gols perdidos, né? Você falou 2-0, mas a probabilidade era para ter, no mínimo, ter saído com 5-0 aí, dentro do 5-1, vamos dizer, para aquela finalização do Diego Barbosa no primeiro tempo, que ele bate mal. Mas o Flamengo, mesmo no momento em que o Fluminense, né, com a entrada do Lima, né, organizou mais o meio-campo, organizou mais a equipe taticamente, mesmo nesse momento ruim do Flamengo, o Flamengo conseguiu chegar também ao gol adversário. Então, assim, eu vejo um Flamengo se encontrando muito no aspecto, né, defensivo, que é uma ideia muito clara que o Tite gosta, que trabalha em cima disso, mas vejo um Flamengo agora evoluindo demais no setor ofensivo. O De La Cruz hoje fez um jogo que me chamou muita atenção, porque além da dinâmica, da diferença da dinâmica que ele entrega, os passes dele, cara, 80%, 90% é pra frente. Com as duas pernas, né, Paulo? Com as duas pernas. Então, assim, ele acelera. Quando você acha que ele vai ajeitar o corpo pra dar o passe de direita, ele acelera com a canhotinha dele e é só passe difícil. Passe que você vai quebrando a primeira linha e a segunda pra chegar ou no Pedro, ou no Arrascaeta, ou no próprio Cebolinha. Então, assim, eu acho que o Tite vai encontrando um meio campo, além da consistência que ele gosta, versátil. Um meio campo que defende, né, bem, mas que chega muito rápido ao gol adversário. Eu vi o Flamengo hoje, não sei se o Mansur concorda comigo, mas com a ideia muito clara de quando tem a bola, ele chega muito rápido no gol adversário. Né? Antes você tinha um Flamengo que... o Mansur até derrubar minha caneta aqui. Eu vou levantar, vai dar o Mansur aqui. Eu ia te dar esse trabalho. Ele não ter que se abaixar, dar dor nas costas. Antes você viu um Flamengo que circulava a bola de um lado para o outro, buscando espaço, que também é um Flamengo com essa qualidade. Mas eu já vi um Flamengo que, quando ele tem a bola, ele procura sempre a verticalidade. E isso é importante para os jogadores. Quando você tem jogador com a capacidade que tem o Flamengo, quando você busca a verticalidade e tem qualidade para isso, né? Porque não adianta nada você buscar e errar passes toda hora. O Flamengo não, ele consegue colocar esse passe pro jogador que está jogando na frente e com várias opções de jogo. Eu acho que é um Flamengo, óbvio, tem muita coisa ainda a acrescentar. Um Fluminense, na minha opinião, começou com a escalação, no meu modo de ver, errada, equivocada. O Fluminense muito frágil no meio campo, onde ele não tem controle de jogo, que é o que ele mais gosta de ter, e muito frágil. A bola não chegava na frente, a gente estava falando sobre o Cano. O Cano pegou na bola 3 vezes no máximo. Paulo, eu anotei aqui, ó, 4 minutos do primeiro tempo, o Flamengo já tinha roubado 2 vezes a bola na intermediária defensiva do Fluminense. Isso. Com 4 minutos. Acho que ficou muito claro também
que as mexidas na parte de trás do Fluminense estão interferindo muito nessa saída de bola, né? Se a gente pensar que o titular da lateral direita é o Samuel Xavier, hoje jogou o Guga. Na lateral esquerda, o titular é o Marcelo, foi uma opção, né? Também pela saída do André. O Marcelo não jogou para a entrada do Diogo Barbosa. Sem o André, né? E se a gente pensar, ainda não tem o Nino. Em relação ao ano passado. São 4 mexidas em 6 posições no setor defensivo. E isso, na minha visão, tem atrapalhado. Além, é claro, não dá para negar o mérito do Tite em organizar o Flamengo de uma maneira que o Flamengo foi muito preciso na saída do Fluminense, né? Essa pressão que o Flamengo conseguiu fazer na saída de bola do Fluminense, em raros momentos, o Fluminense conseguiu sair no primeiro tempo, não, Mansur? Se a gente pensar ao longo desse ano, tem vários momentos dos jogos do Flamengo que a gente precisa ou pegar o VT ou pegar a entrada dos times em campo para descobrir a cor da camisa do Rossi no jogo. Verdade. Porque ele fica longo tempo sem aparecer. Sem encostar na bola, né? Sem encostar na bola. Hoje não fez nenhuma defesa, né? Defesa que Não, teve finalizações até... No início do segundo tempo, teve finalizações com perigo que vão fora. No gol... Mas se a gente está debatendo a eficácia defensiva, é evidente que se você permitir uma finalização perigosa, é porque em algum momento o Fluminense conseguiu chegar. Mas o fato é que o Flamengo melhorou barbaramente a sua pressão no campo ofensivo. Hoje o Flamengo bloqueava a possibilidade do Fluminense sair por dentro, pelo meio. Então, quem viesse a receber os meios do Fluminense, que viessem receber a bola, recebiam muito pressionados também, e com passe em geral imperfeito. O Flamengo, por isso, recuperava muita bola no campo de ataque. Quando o Fluminense tentava fazer a saída pelo lado, o Flamengo imprensava contra a linha lateral e forçava praticamente que o Fluminense se desfizesse da bola. Isso melhorou muito. Quando o Flamengo defende mais atrás, ele hoje tem um comportamento também da última linha de 4 homens, da linha de meias, muito mais equilibrado. Para mim, funciona melhor com o De La Cruz como segundo volante do que funcionava com o Gerson como segundo volante. Isso é um ponto também que vai ser debatido talvez mais adiante, eventualmente, quando o Gerson retornar do seu problema de saúde, né, que é uma questão um pouco mais demorada. Enfim, tudo isso impactou demais o jogo no primeiro tempo, mas impactou muito que o Fluminense não conseguia responder a essas questões pela característica dos seus jogadores em campo. Quando o Fluminense tentava, eventualmente, ele pressionar a saída de bola do Flamengo, ele tinha Cano e Ganso como os 2 primeiros homens mais adiantados, que já não são espetaculares homens de pressão por característica, e por trás deles aparecia o Renato Augusto, que estava com muita dificuldade de se achar no jogo. Tanto de se achar em termos de posição, e como de sustentar o ritmo do jogo. E o Flamengo, então, saía dali com muita facilidade. Então, era muito difícil para o Fluminense, no primeiro tempo, tentar equiparar o jogo. Não sei o que aconteceria no segundo tempo. O Fluminense volta com a mesma formação. Eu até brinquei com o Paulo Nunes no intervalo sobre a discussão de intensidade. Ele volta quase dobrando a aposta, né? Porque a única mexida é o Marcelo no lugar do Diogo Barbosa. Só que aí, com 3 minutos, acontece a mudança porque ele precisa tirar o Ganso e coloca o Lima. Eu achei que ali o Fluminense ganhou consistência. Porque a pressão era um pouco mais sustentada por trás, porque o Marcelo e o Lima conseguiam vir por trás dos homens de frente, ajudando essa pressão para o time não se espaçar tanto. O Flamengo tinha um pouco mais de desconforto, o Flamengo já não pressionava tanto no início do segundo tempo lá na frente. E parecia que a gente ia ter um outro jogo, que poderia eventualmente ter um Fluminense buscando o empate. O Fluminense chegou a ter chances para buscar o empate. Teve um momento ali até de uma blitz do Fluminense, com 2 finalizações no mesmo lance, né? Uma primeira do Marcelo, que ele tenta ajeitar o corpo para bater, a bola sobra, aí vem o cruzamento da esquerda, que o Ares, em boa condição, quase na pequena área, bate fora. E aí vem o único momento que eu achei do jogo do Flamengo que eu tenho acho que um ponto que eu acho que é discutível. De todos os méritos do Flamengo nesse jogo, o que ele fez sem bola, o pouco que ele permitiu ao Fluminense, o que ele criou no primeiro tempo, o que ele criou no final, a última bola do Pedro podia ter praticamente matado esse confronto. De tudo isso, eu acho que quando o Flamengo teve 11 contra 10, em boa parte e ele atacava um Fluminense todo com um bloco defensivo muito perto do gol, eu achei que em alguns momentos o Flamengo foi um tantinho conservador. Pela quantidade de homens que ficavam atrás da linha da bola, eventualmente... Eu e Paulo, a gente estava conversando nisso, assistindo o jogo, né? Nesse momento, a hora que pintou a substituição, o Paulo virou para mim e falou assim: será que não era hora do Tite tirar um zagueiro e colocar mais um jogador ofensivo para tentar matar o confronto de uma vez? Eu entendo. É uma discussão. O Fluminense não ia para frente. Não conseguia, né? O Fluminense não passava do meio campo. Não conseguindo escapar o Fluminense. É uma discussão, mas eu me refiro mais mesmo com os homens que estavam em campo. Por vezes o Flamengo tinha 2 zagueiros, um dos laterais, 1 ou 2 volantes por trás, quase 5 homens por trás do bloco defensivo do Fluminense.
e dava um jogo muito seguro, a bola não voltava para o campo do Flamengo, mas eventualmente podia ser um pouco mais agressivo. Terminou construindo até oportunidades, faz o segundo gol numa bola que é originada de uma bola parada, né, de uma cobrança de escanteio, e depois poderia ter feito mais. E outro ponto, aí, justiça seja feita, o Flamengo no 11 contra 10 retomou integralmente a sua pressão ofensiva e voltou a retomar muita bola no campo de ataque. Enfim, é um Flamengo que cresce. Tem algumas coisas a gente pode debater sobre esse Flamengo também, que é um time que cresce muito e mudou algumas coisas em relação ao início do ano. Eu só acho assim, que nesse crescimento que o Fluminense teve também, é uma situação que acontece normalmente dentro do campo, eu não sei se foi naquele momento, porque como o Flamengo fez uma pressão, na minha opinião, no primeiro tempo, exacerbada de muito tempo. Normalmente você faz essa pressão de 15 a 20 minutos. De boa qualidade, né, Paulo? De boa qualidade. Organizada. Exatamente, organizada. Porque não adianta nada você fazer pressão e não saber onde você está. E toda hora o adversário escapar da pressão, né? Exatamente. Aí você está todo aberto atrás. Exato. E o Flamengo não, ao contrário. E ele manteve, principalmente no primeiro tempo, um tempo enorme de pressão no Fluminense. E é difícil demais, porque é um time igual do Fluminense, que sabe sair dessa pressão. Só que o Flamengo manteve. Então eu acho que no segundo tempo, quando o Flamengo volta, eu acho que os jogadores estavam ainda naquela coisa de respirar, né? De vamos acalmar agora primeiro, depois a gente faz a pressão de novo. E aí o Fluminense também teve, né, com a entrada do Lima, uma organização melhor. Agora, você falou uma questão do Renato Augusto. O Renato Augusto, no primeiro tempo, eu procurei ele a todo momento. Ele não achava na marcação, não se encontrava com a bola. Quando ele estava do lado direito, a bola estava do lado esquerdo, e ele correndo atrás da bola, dava nítido, que chegou um momento que ele balançou a cabeça assim, tipo, eu não estou me encontrando, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu tô preso. E aí quando a gente fala, mas o Flamengo fez isso tudo porque o Fluminense estava com um jogador a menos. Aí a gente tem que pensar no tamanho do Flamengo, porque o Fluminense, com um jogador a menos, contra a LDU virou jogo. Aí você vê a discrepância de times. Um time que é organizado, forte, né, como é o do Flamengo, e um time que era da LDU. Claro. Só um detalhe sobre o Renato Augusto, me pareceu uma cartada ousada fazer dele quase um segundo homem de meio hoje, né? Na saída do Ganso, quando ele vai passar por uma função mais adiantada, em que ele poderia até, com o Fluminense crescendo no jogo, ter um impacto no jogo. Por isso que o lance do Thiago Santos, para mim... matou o jogo. Não estou dizendo... Obviamente, o Flamengo foi bastante claro e muito claramente superior ao Fluminense no jogo. Mas o jogo poderia estar mudando de cara naquele momento. Ele corta o enredo do jogo de uma maneira muito... E quase corta o tornozelo. Além disso, o Renato Augusto poderia eventualmente passar a ter uma participação mais confortável para ele no jogo. Durou 15 minutos. Ele como um homem mais avançado, né? E tem uma impressão... Acho que o Thiago Santos foi afobado no lance, porque primeiro que ele erra o passe, fez, né? Tudo bem, mas faz parte do jogo nesse aspecto, né? A minha questão ele erra o passe e tal. A hora que ele percebe que talvez não fosse chegar, ele podia ter acompanhado o Cebolinha e o levado para a linha de fundo. Leva para a linha de fundo, né? Vai cercando. Vai cercando por dentro, cercando o jogador, para tentar evitar o choque ali, né? Porque ele correu muito risco e acabou confiando na velocidade dele. Acho que ele acreditou que ele fosse chegar antes do que o Cebolinha foi mais rápido e ele acabou pegando o atacante adora. O atacante, quando ele dá um tapinha, o primeiro tapa. Às vezes o atacante até diminui, ele já sabe. Ele precisa só dar um toquinho e pular. Só que, por exemplo, o Cebolinha não queria ser acertado daquele jeito. Tanto que ele tenta, quando o pé pega, o pé do Cebolinha ainda tá alto. No chão, né? Tá quase no chão. Quase no chão, porque se tá no chão, um abraço. E o que surpreendeu foi o árbitro não ter expulsado, né? Foi muito forte. O lance foi na frente do Tite, o Tite faz logo um gesto. Ele tinha certeza que o árbitro iria expulsar. Olha a cara do Tite quando sobe o cartão amarelo. Acho que até o Thiago Santos... No primeiro replay estava nítido que o juiz, ao rever o lance, ia mudar a marcação. O Thiago não reclama de nada lá. O Thiago não reclama de nada. Agora... É isso aí, galera. Vê esses 2 videozinhos pra gente aí. Como vocês viram, o Flamengo amassou o Fluminense. Foi humilhante, acachapante. A galera aí dos jornais aí estão meio que incrédulas ainda, que o Flamengo jogou demais. Realmente... foi comparável ao que o Fluminense do ano passado, que convenhamos, a gente é flamenguista, mas o Fluminense ano passado também amassou o Flamengo. Foi humilhante pra gente, né? Não à toa a gente foi piada aí, ouviu piada durante muito tempo ainda, né? Por causa daquele jogo. Enfim, foi uma vitória muito boa do Flamengo, ainda temos o jogo de volta, mas, sinceramente, acho que esse jogo tá morto. Não tem como o Fluminense fazer 3 gols no Flamengo, sendo que o Flamengo não tomou nem sequer um gol no campeonato inteiro. O único gol que o Flamengo tomou foi o Sub-20 que tomou, não foi nem o titular. Então, o Fluminense não tem essa qualidade toda para conseguir chegar lá e meter 3-0 no Flamengo. São outras épocas, não existe mais um técnico ruim comandando a gente, né? Agora tem um técnico grande, como disse o próprio jornalista aí. Sorte do Flamengo que o Flamengo e Tite se encontrou. Então, agora
creio que o Flamengo vai ter um ano de muito sucesso. E é isso, galera. Muito obrigado. Galera, não esquece, deixa o like, se inscreve no canal. A gente precisa disso para poder crescer. Então, para dar um engajamento aí para esse vídeo chegar a outras pessoas. Então, obrigado aí a quem fizer isso. E quem quiser conversar comigo pessoalmente não, né? Diretamente, link do Instagram tá aí. Só clicar que vai direto pro meu Insta lá. Só mandar uma mensagem que a gente conversa, beleza? Valeu!